Fala investidores, Guilherme Moraes da Bolsa de Outros Valores para mais um vídeo e na aula anterior falamos sobre as corretoras de valores e hoje iremos falar sobre as modalidades de negociação em Bolsa de Valores, que é o Buy and Hold, o Swing Trade e o Day Trade. A Bolsa de Valores é um ambiente complexo e dinâmico, onde investidores de todo o mundo compram e vendem ativos financeiros. Para participar desse mercado, os investidores têm à disposição diversas modalidades de negociação. Nesse vídeo iremos explorar as três modalidades mais populares, o Buy and Hold, o Swing Trade e o Day Trade. Cada uma dessas abordagens tem as suas próprias características, estratégias e riscos associados. Vamos começar pelo Buy and Hold. O Buy and Hold em português significa compre e segure e é uma estratégia de investimento de longo prazo. Nessa modalidade, os investidores compram ações de empresas nas quais acreditam no seu potencial com a intenção de mantê-las por um período significativo, geralmente anos ou décadas. A ideia principal por trás do Buy and Hold é a crença de que, ao longo do tempo, o mercado de ações tende a se valorizar. As características do Buy and Hold são horizonte de investimento de longo prazo. Os investidores que adotam a estratégia de Buy and Hold não estão preocupados com as flutuações de curto prazo no mercado de ações. Eles investem com a intenção de manter seus ativos por muitos anos, acreditando que no longo prazo o mercado de ações tende a se valorizar. Recebimento de dividendos e reinvestimentos. Muitos investidores de Buy and Hold focam em ações de empresas que pagam dividendos. Os dividendos recebidos podem ser reinvestidos na compra de mais ações, aumentando assim a posição do investidor na empresa. Baixa atividade de negociação. Os investidores de Buy and Hold não realizam negociações frequentes. Pelo contrário, eles revisam periodicamente seus investimentos, fazendo ajustes mínimos se necessário. E quais as vantagens do Buy and Hold? Menos estresse e corretagens. Como não envolve negociações frequentes, o Buy and Hold reduz o estresse associado à volatilidade do mercado e minimiza as despesas com corretagem. Potencial para crescimento de longo prazo. Os investidores podem se beneficiar do crescimento das empresas ao longo do tempo, à medida que seus ativos se valorizam e geram dividendos. Benefícios fiscais. A manutenção de ativos por mais de um ano em muitos países pode resultar em benefícios fiscais, como taxa de imposto mais baixa sobre os ganhos de capital. E quais as desvantagens do Buy and Hold? Exposição a riscos de mercado de longo prazo. Embora o Buy and Hold possa ser lucrativo a longo prazo, os investidores ainda estão sujeitos a riscos de mercado e a flutuações significativas ao longo dos anos. Falta de flexibilidade. Essa estratégia pode não ser adequada para investidores que desejam fazer ajustes rápidos em suas carteiras em resposta a mudanças no mercado. E agora vamos falar sobre o Swing Trade. O Swing Trade é uma estratégia de negociação que se concentra em aproveitar os movimentos de preço de curto a médio prazo em ativos financeiros. Os Swing Traders buscam lucrar com as oscilações do mercado, comprando quando acreditam que os preços estão prestes a subir e vendendo quando esperam uma queda. E quais são as características do Swing Trade? Horizonte de investimento de curto a médio prazo. Os swing traders mantêm suas posições por um período que pode variar de dias a semanas. Eles não estão interessados em manter os ativos por anos, como no Buy and Hold. Risco gerenciado. Os swing traders geralmente estabelecem níveis de stop loss para limitar suas perdas caso o mercado se mova contra eles. Stop loss, para quem não sabe, é quando nós encerramos a negociação no prejuízo calculado. E quais são as vantagens do swing trade? Potencial para lucros rápidos. O swing trade permite aos investidores aproveitar movimentos de curto a médio prazo, o que pode resultar em lucros mais rápidos em comparação com o Buy and Hold. Flexibilidade. Os swing traders têm a capacidade de se adaptar às condições de mercado em constante mudança e ajustar suas estratégias conforme necessário. Risco gerenciado. A utilização de stop loss ajuda a limitar as perdas, o que pode ser particularmente importante em mercados voláteis. Quais são as desvantagens do swing trade? Necessidade de habilidades analíticas. Para fazer swing trade é necessário conhecimento e habilidades significativas de análise de mercado, o que pode ser um obstáculo para investidores iniciantes. Corretagens e custos. Negociar com frequência pode resultar em despesas substanciais com corretagens e taxas. Risco de volatilidade. As oscilações de preço de curto prazo podem ser imprevisíveis e sujeitas à volatilidade, o que aumenta o risco. E agora falando sobre o tão famoso day trade. O day trade é a modalidade mais intensa de negociação na Bolsa de Valores. Os day traders compram e vendem ativos financeiros no mesmo dia, muitas vezes várias vezes em um único dia. Essa estratégia exige conhecimentos profundos de economia e análises, além de atenção constante ao mercado e tomada de decisões rápidas e assertivas. E quais são as características do day trade? Horizonte de investimento de curtíssimo prazo. As posições do day trade são abertas e fechadas no mesmo dia. Os day traders não mantêm posições durante a noite.
Análise de mercado. A análise de mercado é fundamental no day trade e os day traders frequentemente usam técnicas variadas para avaliar o sentimento do mercado em tempo real. Alavancagem. Alguns day traders usam a alavancagem para ampliar seus retornos. No entanto, a alavancagem também aumenta o risco de perdas substanciais. E quais são as vantagens do day trade? Potencial para lucros rápidos. O day trade oferece a oportunidade de obter lucros em um curto período de tempo, muitas vezes no mesmo dia. Ação constante. Os day traders desfrutam da emoção de estar envolvidos no mercado durante todo o horário de negociação, o que pode ser estimulante para alguns. Liberdade e flexibilidade. Os day traders têm a flexibilidade de definir seus próprios horários e podem negociar de qualquer lugar com uma conexão da internet. E quais são as desvantagens do day trade? Alto risco. O day trade é uma estratégia de alto risco, pois as decisões devem ser tomadas rapidamente e as perdas podem se acumular rapidamente também. Corretagens e custos. A negociação frequente resulta em despesas significativas com comissões e custos de plataforma. Estresse e pressão psicológica. A natureza intensa do day trade pode ser estressante e emocionalmente desafiadora e muitos traders sofrem de pressão psicológica. E qual a melhor modalidade? A escolha da melhor modalidade de negociação depende dos objetivos e da tolerância ao risco de cada investidor. Aqui estão algumas considerações a serem levadas em conta. Se você planeja investir por muitos anos e não deseja estar constantemente envolvido no mercado, o buy and hold pode ser a escolha certa. Se você procura lucros de médio prazo e está disposto a dedicar tempo à análise de mercado, o swing trade pode ser uma opção. Por outro lado, se você é um trader ativo, tem tempo e está preparado para o alto risco do day trade, essa modalidade pode ser a mais adequada. Cada uma dessas modalidades requer diferentes conjuntos de conhecimento e habilidades. O buy and hold é mais acessível para iniciantes, enquanto o swing trade e o day trade exigem um entendimento mais profundo do mercado e de análises. O day trade é a modalidade mais arriscada, seguido pelo swing trade, e por fim, o buy and hold. Avalie sua tolerância ao risco antes de decidir qual estratégia adotar. O day trade requer um compromisso de tempo substancial, enquanto o buy and hold exige muito menos tempo de acompanhamento de mercado. Considere o quanto de tempo você está disposto a dedicar às suas negociações. E para concluir todo esse vídeo, as modalidades de negociação em bolsa de valores, buy and hold, swing trade e day trade atendem a diferentes objetivos e estilos de investimento. Cada uma tem suas próprias características, vantagens e desvantagens. A escolha da modalidade certa depende das metas financeiras, da disposição para assumir riscos e das habilidades na análise do investidor. Não há uma resposta única para a pergunta sobre qual a melhor abordagem, pois o que funciona para um investidor pode não ser adequado para outro. Portanto, é essencial considerar cuidadosamente seus objetivos antes de escolher a modalidade de negociação que melhor se adapte às suas necessidades e circunstâncias individuais. Aqui é Guilherme Moraes, da Bolsa de Outros Valores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder e quiser ajudar o nosso canal, é só curtir, compartilhar, comentar e a gente vai ter o prazer de estar devolvendo aí para vocês mais vídeos. Grande abraço, fui!